amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos terminando um feriado prolongado, um final de semana com feriado de sexta-feira passada, que foi a independência do nosso país. Eu não sei se estão todos a postos, mas nós aqui estamos como sempre. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que fidedignamente nos ouve, nos acompanha e até divulga o nosso programa. Padre, fiquei feliz porque outro dia, caminhando pelos corredores aqui da Universidade Católica de São Paulo, a PUC, muitos colegas padres no curso de mestrado me reiterou: Padre Anselmo, dominicalmente nós paramos tudo para assisti-los e o programa nos faz muito bem. Então é uma alegria para nós. Eu acredito que o mesmo aconteça com você, que de mais próximo ou mais longe nos assiste, nos vê. São muitos padres? E nos acompanha. Muitos padres. No mínimo uma dúzia aqui em São Paulo. E outros padres do interior. Eles não estão celebrando missa nessa hora? Alguns têm vigário, pode mandá-los ou distribuir a tarefa para que estes celebrem às 8, outros assumem outros horários, né? Bom, o nosso programa está também à disposição dos telespectadores no próprio YouTube, né? Se você vai lá no YouTube da própria Rede Vida, que semanalmente atualiza os programas, seja do Páginas Difíceis da Bíblia ou do Pão Nosso de Cada Dia, aqui promovido pelo Padre Fernando, como também na página do YouTube do Padre Saraiva, que fidedignamente, logo que assiste ao programa, ele se cuida e se presta ao serviço grandioso de divulgar aqui a nossa mídia. Ele posta imediatamente. Ele posta imediatamente. E o telespectador que quer dormir um pouco mais no domingo tem a possibilidade de assistir o programa a hora que ele quiser. Um grande serviço à Rede Vida e mais ainda à difusão do Evangelho. Você, se não me falha a memória, teria feito uma pergunta no domingo passado, mas o tempo estava esgotado. Poderia repeti-la? De fato, no programa passado, o nosso tema foi sobre o querigma cristão e nos finalmente do programa, quando o Senhor nos falou sobre a estrutura do querigma, audição da palavra, encantamento por ela, arrependimento dos pecados, conversão, batismo e recepção do Espírito. Essa seria mais ou menos a lógica e a estrutura do querigma. Aí lançamos uma pergunta ao Senhor: por que é que ao longo dos séculos a Igreja, uma vez tendo bem bebido dessa lógica e dessa estrutura, resolveu mudar pastoralmente esta lógica na vida dos fiéis? Bom, você deve levar em conta que a época em que estas coisas aconteciam, a conversão era mais acentuada do lado adulto, certo? Nós não sabemos exatamente, e não está claramente exposto na Bíblia, quando foi que as crianças recém-nascidas ou de pouquíssimos anos teriam se convertido ou teriam recebido o batismo cristão. Alguns exegetas, mas mais conservadores, do passado e também do presente, imaginam que família de recebeu a conversão, a graça da conversão e o batismo. Na família deveria ter de tudo, inclusive criança. Mas esse é um argumento perigoso. É um argumento de silêncio. Certo? O texto não indica coisa alguma. Não dá base para tirar nenhuma conclusão
desse tipo aí. É querer, neste caso aqui, amoldar a praxis católica à Sagrada Escritura. E quando a gente pega, por exemplo, um episódio tão comum naquela época judaica, que é a questão da apresentação da criança ao templo, ainda que forçosamente a gente não poderia aproximar a apresentação ao batismo cristão depois? Olha, a apresentação de quem ao templo? Da criança ao templo. Não era costume, não era praxis? Nos tempos de Jesus, eu não acredito que isso fosse mais costume. Isso está no texto bíblico, na Torá, no Pentateuco, mas não acredito que isto estivesse em voga em prática, na época de Jesus. E depois? E as crianças que não nasciam em Jerusalém? Judias também. E as crianças que nasciam na Galileia, a 100, cento e tantos quilômetros de Jerusalém? Como é que enfrentariam, logo ao nascer, uma viagem a pé, ou a cavalo, ou em jumento, desse estilo aí? Se todo judeu precisava peregrinar rumo ao templo uma vez por ano, por esta ocasião, ou nesta situação... Essa também é uma afirmação que se encontra na Torá, mas cuja prática nós não sabemos até quando ia. Eu acho que o judeu piedoso, pelo menos uma vez, subia a Jerusalém, dependendo... Vez na vida? Dependendo de onde estava. Se ele vivesse numa diáspora longínqua, se ele vivesse na grande diáspora do Egito, uma viagem do Egito à Palestina naquela época, hoje de avião, você faz em 45 minutos. Imagine naquela época. Não era uma coisa para se fazer 3 vezes por ano. E quem morasse mais longe ainda? E quem morasse em Roma? Sim. Hoje, de Roma a Palestina, são 3 horas de avião. Como é que esta pessoa ia cumprir esse preceito regularmente? Dependia muito do tipo de judeu. O judaísmo era bastante diversificado entre si, não era monolítico, nunca teve uma autoridade central, como nós, por exemplo, o Papa, não é? E cada um pensava muito com a sua cabeça. Claro, havia coisas em comum. Um único Deus, um único templo em Jerusalém, uma única Torá, um único legislador, Moisés. Havia coisas em comum, mas fora isto, era muito polimorfo e muito diversificado. E não se esqueça também que havia judeus mais conservadores e judeus mais abertos, como acontece no catolicismo também. Existem católicos conservadores e existem católicos mais abertos. E eu não sei se eu poderia ainda alguma pergunta sobre o tema do programa anterior, porque precisamos continuar a reflexão, já que temos um tema para este programa. É que eu percebi nas entrelinhas do texto do programa anterior que o tempo inteiro Lucas retoma fórmulas do Antigo Testamento. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e até retoma a figura de Moisés por ocasião do discurso de Pedro. Sabe por que Lucas faz isso? O que significa isto? Isso significa imitação dos 70. Lucas, no Novo Testamento, é aquele que mais quer imitar o estilo já consagrado da tradução grega da Bíblia. Os 70 no século III a.C. Isto é repetir ou usar as mesmas expressões, os mesmos sintagmas, as mesmas palavras que o Antigo Testamento usava. E assim colocar par e passo um testamento junto com outro. E tornar ou facilitar o caminho para que os seus escritos fossem também compreendidos como parte das Escrituras.
Então esse estilo no Novo Testamento ele é próprio de Lucas ou outros caminham por aí? Ele é mais lucano, mas Paulo também faz incursões. Claro, nós viemos do judaísmo. O nosso irmão maior é o judaísmo. O nosso nascedouro é o judaísmo. Pena, quase um pecado original nosso, que houve a separação. Não é? Isto não estava programado. Por que houve esta separação? É complicado, complexo dizer isto aqui em poucas palavras. E, ao que me parece, nós temos que fazer agora um intervalo. Então, vamos fazê-lo já e depois voltamos. Bom, estamos de volta. Você se lembra exatamente onde paramos? No primeiro bloco? Nós estávamos falando do estilo de Lucas, não? Aquele estilo muito peculiar de retomar ao Antigo Testamento. De imitar. Vamos usar este verbo aqui. Imitar a tradução grega dos 70. Com isso ele já pensava, eu acho que seria muito moderno pensar nisso, né? Queria ele um espaço no mercado da sua obra? Queria ele ser aceito? Não queria. Queria... Não. Mas ao menos queria ele comparar... Ele não fez isso com finalidades propagandísticas. Não, aí seria muito moderno. Mas queria ele ter o chamar a atenção por parte da comunidade judaico-cristã que o lia, que o Ele não ouvia. escreve a Teófilo, ele não fala que quer mostrar o fundamento das bases cristãs, para que alguém seja cristão com base e solidez e profundidade. É essa a sua intenção, tanto no terceiro evangelho quanto no livro dos Atos. Literariamente, ainda falando sobre Lucas e a autoria de Lucas e os seus escritos, não sei se o senhor já comentou aqui, mas parece-me que é um dos gregos mais eruditos, se não for o mais do Novo Testamento. Não. Né? O estilo de Lucas, o grego de Lucas, é um grego mais elevado. É um grego de quem tem maestria nessa língua. Provavelmente era a sua língua natal, a sua língua materna. Outros textos do Novo Testamento não têm, assim, um grego tão elevado quanto Lucas. Agora, é claro, não se parece com o grego da Grécia do século V a.C., o grego de um Péricles de Atenas. Não é assim tão essencialmente, digamos, clássico, mas tenta ser erudito, ao mesmo tempo em que tenta explicar ou ensinar a mensagem da salvação. Agora, mesmo ele tendo tantos requisitos positivos a seu favor, às vezes o que nós não entendemos, padre, é a necessidade de se retomar episódios quase que falando a mesma coisa. Que, por exemplo, Pedro já fez um primeiro discurso. E no primeiro discurso de Pedro nele já está contido a lógica do querigma. E agora já vem esse outro discurso de Pedro. Mas se você comparar os dois, você vê que eles têm diferenças também. Eles não são feitos com as mesmíssimas palavras. Lucas sempre reserva ao leitor alguma novidade ou algum aprofundamento, ainda que o atribua a Pedro, e já expliquei aqui, não sua própria teologia, mas a teologia que era, a cristologia sobretudo, que era anunciada na década de 30
40. Muito bem. Certo? Mais alguma Acho que informação? sobre este capítulo 3, nós estamos tranquilos. Agora... O capítulo, ele é totalmente um discurso. Ele começa onde Lucas quer e termina onde Lucas quer também. Ele tem um começo, um corpo, um meio, um fim. Não é? E são lidos em 2 minutos e meio, 3 minutos. Jamais Pedro faria um discurso em tão curto tempo. Não é? Sim. E se leva em conta que aqui Lucas diz que Pedro fala à multidão. Numa geração pré-científica, sem meios de comunicação, sem instrumentos de comunicação, sem microfones, quantas pessoas podiam ouvi-lo? Daí também nós tocamos num ponto muito interessante, porque na igreja muitos dizem que a finalidade, e de fato a finalidade das escrituras é catequética. Então, se a finalidade da escritura é catequética... E só. Bom, e aí você coloca um ponto final, mas aí vem a minha pergunta. A catequese, ela não deveria ter raízes na história e ser histórica para ser digna de crédito na própria mensagem, na própria expansão do querigma? Isto depende de texto por texto. Você não duvida da morte de Cristo. Eu não historicamente. Duvido. Eu não duvido. E ninguém duvida. E ninguém duvida. Mas quando a gente pensa o alcance religioso do que fato... ele tenha morrido pelos nossos pecados, Mas aí é entra a catequese. Aí entra a fé. Até então a história, aqui a fé. Mas eu não posso separar e a uma ressurreição. Coisa da outra. Claro que você tem que separar. Evidente. Com relação à morte de Cristo, quem duvida historicamente? Sou um idiota. Mas com relação à ressurreição... E o seu alcance religioso? Você pega o para mesmo a remissão fato. dos pecados, isso aí já é uma catequese cristã. Isto é, se serve da história, a base é sempre a morte e a ressurreição históricas de Cristo, e se vai além, se sobe daí para a ressurreição. A sua pergunta poderia ser sintetizada nesses termos. Quanto de história precisa ser injetado na fé para que ela seja crível? Mas a fé em si mesma... Ela não é uma metafísica. Ela não é metafísica. Mas ela também não é histórica. Mas ela deveria ter traços profundos da história. Tem porque traços. O autor, Jesus, enquanto aquele a quem eu entreguei a minha vida, ele é um ser histórico. Ele caminhou, viveu... Tem traços, só um estudo muito profundo, aprofundado, de exegese, morfocrítica, histórico-crítica, é capaz de tentar, através da perícope, através do texto, chegar, se possível, aos anos 30, ou à época em que Jesus teria pronunciado ou teria feito aquela determinada ação. Não é assim também, não é? Às vezes, aqui você tem o melhor comentário. O texto bíblico não falsifica Jesus. Mas também não é uma fotografia de Jesus. Você tem que dar um meio termo. E tem que colocar-se numa justa posição. De um lado, não é um filme, não é uma filmagem. Isto seria o cúmulo da ingenuidade, mas muitos a têm. Ver o texto bíblico como uma reportagem de telejornal, né? O fato acontecendo e o enredo sendo costurado. E também, isto aqui não falsifica o rosto, a missão, a pessoa de Jesus. Mas isso ele, a partir de algumas bases, traz reflexões cristológicas de primeira mão
suficientes para quem quiser ser catequizado, não se tornar historiador, mas catequizado, possa receber aquilo como primeira água, primeira mão. Se depois da catequese ele quiser também estudar exegese e história, ele tem que se adaptar ou seguir os métodos históricos para trabalhar um texto histórico. Mas, dependendo do modo como nós entendemos o texto, padre, a gente, quando vai entendê-lo na sua gênese e vivê-lo, sobretudo no hoje, a gente pode criar uma série de relativismos. Por exemplo, a gente pega a lógica e a estrutura do querigma. Mas aí eu posso pensar, o homem daquele tempo, da década de 30, 80, é que entendia assim. Mas, querido, a lógica não é dialética. Não é que uma fase corte com outra. E de tal modo que chegamos aqui e temos uma imagem completamente falsificada de Jesus no século XXI. Você lê o texto numa tradição. E a tradição foi sempre esta. Isto é uma segurança para você. Nunca se interpretou aquele texto, digamos, com outra finalidade, a não ser aquela que a tradição apostólica e pós-apostólica trouxe até nós. Então significa dizer que no ato de entender as Escrituras, necessariamente o crente, aquele que quer ser catequizado, ele tem um limite, ele tem um parâmetro, porque senão ele vai se perder. Ele tem as Sagradas Escrituras. Ele pode não ter estudos exegéticos. Mas ela falou uma coisa para Lutero que saiu do leito, por exemplo, quando você pega a história. Pois é, mas você percebe bem a diferença dos leitos. Você percebe bem. Você não faz uma leitura avulsa e uma leitura solipsista, sozinha. Você faz uma leitura dentro de uma tradição. Quer um exemplo? Mas eu acho que nós não temos mais tempo. Temos ainda? Temos alguns minutinhos. Provavelmente, e para mim, muito provavelmente, para não dizer quase certamente, a parábola do bom samaritano foi criada por Lucas. Toda ela foi criada por Lucas. O estilo é lucano, a composição, a moldura é lucana. Agora, isso falsifica Jesus? Não. Jesus deve ter mostrado no seu estilo que se deve fazer o bem ao próximo. Tratava-se simplesmente de dar corpo a essa intuição de Jesus. Agora devemos encerrar o nosso programa. Estamos com o horário fechado. Muito obrigado pela audiência e até domingo que vem, se Deus quiser. A você e a sua família, um bom domingo, uma boa semana. Fique na paz do Senhor.